Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste domingo, dia do Senhor, dia 1º de outubro, onde a Igreja celebra a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Queremos no dia de hoje fazer memória de todos aqueles que passaram por esse mundo fazendo o bem, os santos reconhecidos pela Igreja e também aqueles santos anônimos, homens e mulheres de boa vontade que devotaram a sua vida a serviço do Evangelho, testemunhando o amor a Jesus. Lembramos ainda daqueles santos, homens e mulheres que não fizeram uma opção formal por Cristo, mas viveram segundo Cristo, viveram segundo o Evangelho, viveram o amor, a misericórdia, o perdão, ainda que não tenham conhecido Jesus. Queremos contar com a intercessão de todos os santos e santas de Deus. Para rezar melhor, ouvindo a palavra de Deus e ouvindo a palavra da Igreja, convido você a rezar comigo ao Espírito Santo, pedindo a ação e a unção do Paráclito sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste domingo, meu irmão, minha irmã, no dia de todos os santos, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Evangelho segundo São Mateus. O texto do Evangelho do dia de hoje está lá, em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12a. Mateus 5, de 1 a 12. Ouçamos então atentamente essa palavra, que é a palavra de Deus, que vem para nos fortalecer, para nos animar, nos alimentar neste dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, celebrar todos os santos significa, em primeiro lugar, celebrar a Deus que é santíssimo. Ele é santo, santo, santo. Quando celebramos essa solenidade, exaltamos, em primeiro lugar, nosso Senhor, o santo de verdade. Mas celebrar todos os santos também significa fazer memória daqueles que nos precederam na santidade, que viveram por esse mundo fazendo o bem, que nas suas lutas cotidianas, inclusive a luta contra o pecado, terminaram a sua vida numa confiança total e absoluta em Deus, na certeza do céu e deixando o seu testemunho para que outros pudessem também seguir. Assim nós nos lembramos daqueles homens e mulheres que foram reconhecidos pela igreja, canonizados pela igreja, que têm o que nós chamamos de a honra dos altares, que fazem parte da nossa devoção, que sua história é conhecida por tantos, e também lembramos dos santos anônimos, aqueles homens e mulheres que viveram uma vida de santidade aqui nesta terra, na confiança em Deus, na luta contra o mal, no esforço cotidiano de agradar a Deus, mas que não são necessariamente reconhecidos pela igreja como tais, como santos, com a honra dos altares. E aqui nós podemos lembrar, quem sabe, aquele avô, aquele pai, aquele vizinho, aquela pessoa da comunidade que realmente viveu uma vida de santidade e que nós não duvidamos de forma alguma que esteja nos braços de Deus e vendo-o face a face como desejamos vê-lo também. Então, celebrar todos os santos é fazer memória dos que, repito, nos precederam e que viveram, se esforçaram por viver uma vida segundo Cristo. E o evangelho proposto para o dia de hoje é realmente bem propício. O evangelho fala de felicidade. Bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados os mansos de coração, os promotores da paz. Bem-aventurados, quer dizer, felizes.
essa palavra nos leva ao desejo desse dom tão precioso que é o dom da felicidade. Veja que o Evangelho, ele chama de felizes mesmo quem está na aflição. Chama de felizes mesmo aqueles que estão com fome. Chama de felizes os que são perseguidos, incompreendidos, injuriados. Porque o Evangelho nos ensina que a felicidade não é apenas um estado de ânimo momentâneo, mas a felicidade verdadeira é aquela que nos dá a garantia de que no final de tudo, a última palavra será do Senhor. A felicidade verdadeira é aquela que nos leva a viver com confiança, com segurança em Deus. Mesmo diante das adversidades, nos permite confiar e esperar ansiosos por Deus. Por isso os santos são chamados de bem-aventurados. Se tomarmos a vida dos santos, vamos perceber quantos sofrimentos, quantas dificuldades, quantas alegrias também nessa terra, quantas graças alcançadas da parte de Deus, quantas lutas, quanto esforço para a conversão cotidiana. Mas tudo isso também motivado pela certeza da presença de Deus, pela confiança nas respostas de Deus, pelo desejo de estar em Deus. Meu irmão, minha irmã, os santos são bem-aventurados, porque veem Deus já face a face. Nós também devemos nos considerar bem-aventurados pela graça que nós temos de saber que em Deus nós podemos repousar, de saber que depois dessa terra nos espera a eternidade. Somos bem-aventurados a caminho. Não vimos ainda Deus face a face, não experimentamos ainda da glória de Deus, mas desejamos experimentar. Enquanto vivemos nessa terra, devemos olhar para essas bem-aventuranças e realmente querer vivê-las. E realmente buscar vivê-las. E realmente nos esforçar a cada dia para que essa felicidade, ainda em semente dentro de nós, possa frutificar cada dia mais e um dia possamos tê-la de modo pleno e acabado no céu. Que os santos e santas de Deus intercedam por nós, para que aprendamos a viver as bem-aventuranças, a confiar em Deus e a permitir que a sua palavra realmente seja a última e a maior em nossa vida. Que Jesus nos ajude, então, a viver como bem-aventurados e que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e todos os santos e santas de Deus rezem por nós. Amém. Um dia me